Bom, o nosso contato é com o analista político José Carlos Sepúlveda da Fonseca. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. É uma alegria estar aqui. Uma boa noite a todos os que estão aí, o Augusto, o Silvio, a Ana Paula Henkel e o Paulo Eduardo Martins. Para mim é uma satisfação poder estar aqui. Bom, quero começar perguntando como é que o senhor avalia essa estratégia de Israel que foi anunciada hoje, nessa segunda-feira, de realizar um cerco total ali à região da faixa de Gaza, né, com corte de água, luz e comida nessa região. Bem, na realidade, a decisão do governo de Israel é uma decisão que exige a libertação imediata de todos os reféns feitos pelo Hamas. E eles fizeram reféns civis, fizeram reféns militares, e Israel exige, com esse corte de luz, de água, de fornecimento de alimentos, que o Hamas, que governa a faixa de Gaza, liberte imediatamente os sequestrados. Isso, a meu ver, tem uma finalidade. O Hamas, entre aspas, pediu uma trégua. Na realidade, a trégua deles nada mais seria do que consolidar os atos terroristas que eles fizeram. Eu gostaria aqui de só lembrar o seguinte, que nessa guerra toda existe também uma guerra de palavras. E eu acho que um dos pontos importantes é nós não deixarmos confundirmos os palestinos com o Hamas. Na realidade, muitos palestinos se dizem vítimas do próprio Hamas. Muitos palestinos vivem pacificamente ali na faixa de Gaza e trabalham em Israel. Há até políticos no Knesset que são palestinos. Portanto, essa confusão entre palestinos e o Hamas é perniciosa. O Hamas é uma realidade terrorista e política e terrorista dentro dos palestinos, mas não representa realmente os palestinos. Mas a eles lhes convém ficar atrás dessa fachada da causa palestina. Esse seria o primeiro ponto. E um outro ponto que eu acho importante é o seguinte: nós vamos agora ver a mídia engajada e a mídia militante começar a dizer que houve muitas mortes civis nos palestinos. Acontece que os combatentes do Hamas não são vinculados a nenhum exército oficial. E por isso eles são considerados civis, embora sejam verdadeiros combatentes, não é? Terroristas. E por isso a mídia vai usar essa linguagem, que é uma linguagem dúbia, para enganar as pessoas. Civis estão sendo mortos, quando na maior parte deles são terroristas que estão sendo mortos ou feridos. Agora, me parece que essa opção do governo de Israel é uma opção necessária diante da violência que foi feita contra a sociedade civil em Israel. Perfeito. Professor Sepúlveda, nós vamos abrir aqui a rodada para as perguntas dos nossos comentaristas. Silvio Navarro. Professor, boa noite. Obrigado pela entrevista. Muito se fala, né, acompanhando a análise de estrategistas, de especialistas, que houve uma falha sem precedentes na segurança por parte de Israel, uma referência mundial nesse tema, nesse assunto, evidentemente, mas que foi enganada, que houve desatenção, houve ataques cibernéticos paralelamente. Enfim, como é que o senhor avalia a falha na detecção, especialmente, desse ataque, que esse ataque era iminente? Silvio, eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque dizem que não voa uma mosca ali na fronteira sem que Israel perceba, né? Então, como é que eles não perceberam isso? Para mim, ficam algumas dúvidas. É claro que essa dúvida
é até comentada nos jornais de Israel. Por exemplo, o Jerusalem Post tem um artigo sobre esse assunto. Seria uma espécie de degringolada de todos os serviços de inteligência. Nós temos duas hipóteses. Eu levanto duas hipóteses. Israel está afundada há vários meses numa luta interna feroz, em que países como, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, do Biden, tentou de todas as maneiras fragilizar o governo do Netanyahu a respeito da reforma do judiciário e da reforma que ele tinha proposto. Houve ameaças de intervenção até patéticas a esse respeito. Mas isso dividiu também as forças em Israel, as forças políticas, as forças jurídicas e as forças militares. Nós tivemos declarações de militares, tanto da reserva como da ativa, dizendo que eles não defenderiam Israel caso houvesse alguma agressão por causa da reforma do judiciário que estava sendo levada adiante. Ora, isso é muito grave. É compreensível que isso é muito grave. Então fica a primeira hipótese. Será que houve uma sabotagem interna dos serviços de inteligência? Porque houve, inclusive, declarações de ex-chefes dos serviços de inteligência que falaram contra essa reforma. Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta que fica é se não houve uma vista grossa, proposital, que deixasse o Hamas avançar nos seus desígnios para justificar uma ação militar, não apenas contra o Hamas, mas contra forças como o Irã. E eu digo o seguinte, o Hamas não teria capacidade de fazer toda essa ação que ele fez sem ajuda de Estados por trás. Eu considero que estão por trás o Irã, mais imediatamente, e a Rússia também. O Hamas, os dirigentes do Hamas tiveram nos últimos meses, várias vezes na Rússia, tiveram contatos com Putin e tiveram contatos com o chefe dos chechenos, o ditador Kadyrov, portanto um homem de radical muçulmano, e eles tiveram esses contatos e também tiveram contatos mais diretos com o regime do Irã. E eu acho que toda essa ação teve uma colaboração, não só de treinos, mas como interferências na guerra eletrônica, etc. Pergunta é, foi apenas uma falha? Foi uma sabotagem interna? Ou também houve, digamos, forças externas que puderam realmente causar esse colapso nos sistemas de informação de Israel? Professor Augusto Nunes tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, professor. Muito obrigado pela entrevista. O que o senhor tem achado da reação do governo brasileiro ao ataque a Israel? Eu vou lhe dizer não sei se é muito próprio aqui ao Oeste ou não, mas eu vou lhe dizer o seguinte, a nota do governo brasileiro para mim é nefanda. Nefanda pelo seguinte, porque não há, se nós lermos a nota do governo brasileiro, o que é que ele diz? Que houve ataques. Parece que os ataques foram feitos por fantasmas. Não houve um autor concreto desses ataques em Israel. Depois o seguinte, o governo brasileiro está comprometido com as leis internacionais. Ora, existem leis de guerra. E o Hamas não cumpriu nenhuma dessas leis. Ele atacou civis indefesos, ele executou civis indefesos. Isso só merecia uma repulsa total do governo brasileiro. Mas, infelizmente, nós vemos que o governo brasileiro tem uma linha de atuação. Desde o início, ele se posicionou pró-Irã.
Nós tivemos aqui, é preciso não esquecer que o governo brasileiro convidou navios iranianos a atracarem no Brasil, navios que estavam sancionados pelos Estados Unidos. Então, eu acho que há uma coerência, mas essa coerência é uma coerência, a meu ver, criminosa, porque é o apoio a atos terroristas infames e, no fundo, um apoio ao Irã que está por trás e que é um regime totalitário e que fomenta o terrorismo. Concordo plenamente. Bom, a pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Muito boa noite, professor. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigada pela entrevista. Professor, se o senhor me permite voltar na história, né? 1947, então é estabelecido ali uma proposta para os dois estados. Por que um lado não aceitou? Quais as principais razões que o senhor vê? E por que parece que depois de 1948 Israel aceita, né, a proposta, mas o outro lado disse que não era bem assim, que eles imaginavam o futuro para a sua futura nação. O que o senhor pode nos ensinar sobre o que veio depois de 1947 e 1948? Olha, eu acho o seguinte, quem lê a história e acompanha a história sabe que nos territórios palestinos não havia um sentimento anti-americano. Eu já chego à convivência da ideia dos dois Estados. Mas a União Soviética, ela começa a trabalhar um movimento político para insuflar um anti-americanismo entre os palestinos e para tornar a causa palestina uma bandeira política. Quando se vê, por exemplo, a atuação de Yasser Arafat, que era um homem profundamente ligado à União Soviética, nós percebemos que todas as tentativas que eram feitas de negociação e de acordo, sempre que chegavam quase à consumação, o Yasser Arafat ele se encarregava de destruir a possibilidade desse acordo. Então fica claro o seguinte, que havia um interesse em manter sempre uma narrativa que fosse uma narrativa de uma causa de oprimidos, como a União Soviética fazia por toda a parte. E, na realidade, a questão palestina deixa de ser uma questão em si para passar a ser uma bandeira política. Por isso, eu acho que eles nunca acabam aceitando os acordos. E quando é feito algum acordo, ele é desrespeitado imediatamente. Ou em pouco tempo, né? Bom, nós conversamos com o analista político José Carlos Sepúlveda. Professor, muito obrigada pela sua participação, pela entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Uma boa noite, até uma próxima. Uma boa noite, muito obrigado pelo convite e até uma próxima.